Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 9 de História do Brasil. Vamos falar hoje sobre a Corte no Brasil e a independência política brasileira, ou seja, vamos encerrando hoje então a nossa matéria de Brasil colonial, tá certo? Vamos iniciar então. Sou o professor Luciano Venieri e vamos dar início. Na aula anterior, foi possível observar o declínio daquela exploração do ouro, da exploração aurífera e as mudanças que ocorreram aí durante as reformas pombalinas, tanto em Portugal como no Brasil. Também foram apresentados dois movimentos emancipacionistas ou separatistas, movimentos que tendiam a separar o Brasil de Portugal, que são a Inconfidência Mineira, que foi o primeiro movimento a, então, lutar contra a dominação portuguesa, ocorrida em 1789, lembrando aquelas ideais iluministas, principalmente daqueles ideais que motivaram a independência dos Estados Unidos da América. E também vamos ter a Conjuração Baiana, que vai ocorrer em 1798, ambas com essas ideias dos filósofos iluministas, porém a baiana jamais influenciada pela Revolução Francesa. Nesta aula será apresentada a fuga da família real portuguesa, juntamente com sua corte para a colônia, a Revolução Pernambucana e a independência política do Brasil. Então, a fuga da corte. O que aconteceu na Europa, nesse século XIX, para fazer com que a família real portuguesa, a corte portuguesa, viesse para o Brasil? Nunca antes na história havia ocorrido isto. Um soberano europeu colocar os seus pés em suas colônias americanas. No caso, aí foi Portugal o primeiro país, o pioneiro a fazer isso. Então, no início do século XIX, havia um grande imperador francês chamado Napoleão Bonaparte. E ele havia dominado vários países europeus. Entretanto, não havia conseguido ainda, e não conseguiu, conquistar a Inglaterra pela força militar. Então, como Napoleão não conseguia dominar os ingleses, vencer os ingleses e tomar esses territórios pela força militar, ele vai então tentar vencer pela força econômica e vai decretar em 1806 o chamado bloqueio continental. Esse bloqueio continental, ele estabelecia que os países do continente europeu deveriam fechar seus portos para o comércio inglês. Então, todos aqueles países que estavam sob domínio francês, sob domínio de Napoleão, deveriam fechar os seus portos para a poderosa indústria inglesa. Então, Napoleão não estava conseguindo derrotar a Inglaterra pela força militar. Resolveu tentar vencê-la pela força econômica. Tá? Então, portanto, vai decretar aí um bloqueio continental. E o príncipe Dom João? Então, como que estava Portugal? Portugal ainda não era dominado pelos franceses, E Portugal, na época, estava sendo governado pelo príncipe Dom João. Por quê? Porque a sua mãe, a Dona Maria I, que nós vimos na aula passada, filha de Dom José I, que pôs fim àquela era do ministro Pombal, a Dona Maria I estava com problemas mentais, havia enlouquecido e foi declarada incapaz de governar. Dom João, ele não fora preparado para assumir o trono português, por quê? Porque ele não era o herdeiro direto ao trono, mas sim o seu irmão mais velho, o Dom José. Só que o Dom José havia morrido de varíola em 1708, sendo então o próximo candidato, entre aspas, ao trono, o tímido e medroso Dom João, que relutava ao máximo em tomar decisões. Então, Dom João era um príncipe, não era o herdeiro direto do trono, era um medroso e muito indeciso em tomar decisões. Ele vai se tornar príncipe e depois, futuramente, como veremos, o rei de Portugal e, consequentemente, também do Brasil. A decisão de fugir. Então, Dom João tentou se manter neutro nesse conflito entre franceses e ingleses. Por quê? Porque não podia aderir ao bloqueio continental, porque, como vimos já nas aulas anteriores, Portugal possuía acordos com a Inglaterra. Por exemplo, o Tratado de Méthoy, que certamente
Se Dom João apoiasse os franceses, a marinha inglesa poderia bombardear Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil. Então, Portugal não tinha forças para reagir caso houvesse uma investida inglesa na sua costa, por exemplo, ou no Brasil. Então, Dom João vai relutar ao máximo em tomar uma decisão, tentando negociações. Ora, negociações com a França, ora com a Inglaterra. A invasão e a fuga. Então, os franceses não aceitaram a indecisão do rei português e então decidiram invadir Portugal com o apoio das tropas espanholas. Então, a Espanha já estava sob domínio de Napoleão, então, com o apoio das tropas espanholas, decidiram então invadir Portugal. Dom João, pensando que não possuía forças para reagir à invasão, né, e realmente porque ele era medroso e não tinha um exército preparado, né, vendo tantas e tantas vitórias de Napoleão Bonaparte, pensou o seguinte: olha, se eu continuar aqui, eu vou acabar perdendo a cabeça, literalmente. Então, resolveu fugir para o Brasil sob proteção de uma esquadra naval inglesa. Tá? E no dia 22 de janeiro de 1808, Dom João, primeiro monarca a pisar nas Américas, chegou na Bahia. Então, onde que chegou a corte portuguesa, melhor, Dom João, né? Ele chegou na Bahia. Este fato de chegar à Bahia, segundo alguns historiadores, é porque é o seguinte: a Bahia era a antiga capital da colônia, né, Salvador. E havia ainda um certo receio, remorso, né, daqueles que lá viviam, dado que a capital havia saído de Salvador e tinha ido para o Rio de Janeiro. Então, Dom João, numa certa estratégia de apaziguar os ânimos na colônia também, resolveu chegar na Bahia, né? Ou seja, olha, lá foi a primeira capital, vou chegar lá primeiro. Fim do monopólio comercial. Então, como Dom João resolveu, né, seguir com o apoio da Inglaterra, esse apoio não seria de graça. Então, o governo inglês vai buscar o quê? Tirar o máximo de proveito possível dessa proteção dada à coroa portuguesa, porque estava interessada na expansão do seu comércio industrial. Como vimos, né, a grande industrialização inglesa desta época, era a grande potência industrial da época, queria expandir ainda mais o seu comércio. Dom João, apenas 6 dias após chegar ao Brasil, ainda na Bahia, ele vai decretar a abertura dos portos às nações amigas, tá? Isto é, ao comércio internacional. Com essa medida, o Brasil foi autorizado a comercializar diretamente com outros países, né? O fim do Pacto Colonial. Então, nós tínhamos aquela estrutura em que o Brasil só poderia comercializar com Portugal, né? E Portugal, então, poderia comercializar com o Brasil e vice-versa. Não podia haver um comércio com outros países. A partir de 1808, com a abertura dos portos, teve fim essa prática e o Brasil foi, então, autorizado, né, a comercializar com as nações amigas, principalmente com a Inglaterra. Abertura dos portos em 1808. Então, com a abertura dos portos em 1808, foi extinto o monopólio comercial, né? Exceto para alguns produtos, como sal e pau-brasil, ainda continuaram sendo monopólio, ou seja, somente navios portugueses. O restante poderia ser comercializado diretamente aí com outros países. Os comerciantes da colônia ganhavam liberdade de comércio e com isso o Brasil começou a se emancipar de Portugal. Os benefícios dessa medida foram os donos, né, os grandes beneficiários dessa medida foram os donos das indústrias e os ingleses, né? Além da Inglaterra, outros países queriam comercializar com o Brasil. E em 1810, o governo inglês, então, queria ser o privilegiado nesse comércio, porque, como vimos, foi aberto às nações amigas, ou seja, não somente para a Inglaterra, mas qualquer outro país que fosse amigo do Brasil. Então, o governo inglês decidiu que queria ser o privilegiado, né, a comercializar seus produtos para o Brasil. Para isso, vai negociar um acordo com a coroa portuguesa e vai conseguir firmar em 1810 o Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado reduzia as taxas de cobrança sobre os produtos ingleses. Essa medida favoreceu a Inglaterra e prejudicou os demais países. Com a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação, os ingleses encheram o mercado brasileiro com mercadorias das mais variadas, como, por exemplo, sapatos, charutos, ferramentas, guarda-chuvas, talheres, inclusive caixões para defunto e até mesmo patins de gelo,
Imagina, você está lá no Rio de Janeiro, chega uma embarcação, não, eu estou vendendo patins de gelo. Num país tropical, de clima tropical, que é meio difícil, né? Os beneficiários desse acordo, né, foram somente os comerciantes ingleses, né, porque a partir disso puderam comercializar diretamente com o Brasil. Então, além da abertura dos portos, né, que tirava aquele entreposto que havia, né, entre o Brasil e outros países, né, o Portugal, a partir de então, o tratado ele é direto. E com o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, houve um privilégio de porcentagem, né, de importação de produtos ingleses. Então, isso favoreceu, sim, o comércio inglês. Por exemplo, esse Tratado de Comércio e Navegação ele vai estipular certas taxas alfandegárias. Por exemplo, para produtos que eram comprados diretamente na Inglaterra, a taxa alfandegária, né, a taxa de entrada de importação era 15%. E a taxa de Portugal, inclusive, era maior que a taxa inglesa, era 16%. Em outros países era 24%. Como assim, professor? Taxa alfandegária. Por exemplo, eu vou comprar um determinado produto inglês. Esse produto vai ter o valor dele, né, 15% desse valor, né, tem que ser pago, né, à alfândega, ou seja, ao governo do Brasil. Se a compra fosse feita com o governo de Portugal, com os produtos portugueses, seria 16%, e em outros países seria 24%. Somente em 1816, essas taxas alfandegárias portuguesas e inglesas foram equiparadas. Porém, os portugueses não conseguiam competir com a indústria inglesa. Agora vamos falar um pouco sobre o governo de Dom João no Brasil. Então, o príncipe regente, ele chegou no Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1808. Ele vai chegar no Rio de Janeiro, capital da colônia. Dom João começou a organizar a estrutura administrativa na capital da colônia, vai nomear ministros de Estado, né, que são aquelas pessoas ligadas diretamente ao rei. Colocou em funcionamento órgãos públicos, instalou tribunais de justiça e fundou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil aí que todo mundo conhece foi fundado por Dom João, aí logo que ele chegou no Rio de Janeiro. Em 1808, o Dom João vai revogar aquele alvará de 1785, que foi estipulado pela rainha Dona Maria I, né, que proibia a instalação de indústrias no Brasil. Né? Então, a partir de 1808, o Dom João vai revogar esse alvará, né, e vai declarar a liberação da atividade industrial no Brasil, autorizando a instalação de fábricas. Essa medida, que autorizou a instalação de indústrias, ela foi prejudicada devido ao que a abertura dos portos, o Brasil podia comercializar qualquer outro país, e o Tratado de Comércio e Navegação, né, passava a ser mais barato você comprar o produto pronto na Inglaterra do que fabricar. Além disso, os ingleses também não queriam perder, né, o espaço no comércio. Além dos acordos firmados entre Portugal e Inglaterra quanto às importações, faltava capital para investir na industrialização do país, além da mão de obra qualificada e especializada em equipamentos. Ou seja, qual era a mão de obra que havia no Brasil nessa época? Mão de obra escrava, né? Acostumada a trabalhar na lavoura cafeeira, na lavoura canavieira, depois cafeeira. Primeiro na canavieira, depois na mineração. Não era uma mão de obra qualificada para trabalhar na indústria. Também não havia equipamentos, né, e nem especialização para se criar uma indústria forte. Os ingleses também se empenhavam em impedir o avanço da indústria brasileira, pois queriam o comércio brasileiro inteiramente como comprador das manufaturas britânicas e não como concorrente. E a vida cultural. Então vamos falar de algumas boas atitudes de Dom João VI, futuro Dom João VI no Brasil. Por exemplo, ele vai criar a Academia das Belas Artes, 2 escolas de medicina, Academia Militar e da Marinha, primeiras instituições de ensino superior, vai dar início então à publicação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, né, que era um jornal ligado diretamente ao rei, né, para fazer a sua imagem, é claro. Hospital Militar, Biblioteca Real, Jardim Botânico e a Imprensa Régia. Tá certo? Dom João também vai querer melhorar a vida cultural daquela região lá do Rio de Janeiro, mas não para a população geral, mas sim para si, né, e para a corte. Então, em 1816, foi contratada a chamada Missão Francesa. Foi chefiada por Joaquim Le Breton. Né? Dentre os artistas veio Jean-Baptiste Debré, né, pintor,
Então, inúmeras imagens foram pintadas por Debré, né? Nós temos, inclusive, nos slides várias imagens do Debré, né, como pintor desta época. Adrien Taunay, que era escultor, Gradian de Montigny, que era arquiteto, e Sigismund Neukomm, que era um músico. Então, essa vida cultural, né, na verdade, era para sustentar a corte em si, não a população geral. Né? A missão francesa. Então, as realizações feitas por Dom João no âmbito cultural foram para satisfazer o quê? Os caprichos da corte e a elite colonial. Né? Essas realizações no âmbito cultural não tinham interesse ou preocupação, né, de beneficiar a maioria da população colonial, né, que continuava passando dificuldades, incluindo o aumento de impostos, né, para sustentar a corte. Então, houve um grande aumento de impostos aí para sustentar a corte no Rio de Janeiro. Congresso de Viena. Então, o que acontece, pessoal? Acontece que, por volta ali de 1814, 1815, ocorreu o Congresso de Viena. Após ali, então, a derrota de Napoleão Bonaparte, né, ele foi degradado numa ilha até a morte, né, foi derrotado. Os países, então, europeus se reuniram num congresso chamado Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena serviu para o quê? Para estabelecer, basicamente, a antiga divisão política da Europa, né, que devido ao Império Francês havia sido reformulado. Então, no caso da corte brasileira, o fato de ela estar no Brasil tornava-se ilegítima a sede do reino português, que, segundo o Congresso, se situava em Lisboa, mas a corte estava no Brasil. Então, em 1815, para que o Brasil fosse reconhecido no Congresso de Viena como sede do governo português, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves é um território ao sul lá de Portugal, tá? Então, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Um reino bem desunido, né? Porque longe pra caramba. Tá? A partir dessa medida, pelo menos na prática, o Brasil deixava de ser uma colônia de Portugal e passou a ter uma certa autonomia administrativa, porque era sede, não é, do governo, era sede da coroa, por assim dizer. Com a corte vivendo no Brasil, houve, de certa forma, uma inversão. Né? O Brasil passava a ser a metrópole, entre aspas, e Portugal passava a ser a colônia. Ou seja, a colônia colonizando a metrópole. Essa inversão foi um dos motivos que impulsionaram em Portugal a chamada Revolução Liberal Portuguesa, ou Revolta do Porto, ocorrida em 1820. Como forma de represália à invasão francesa, então nós falamos do Congresso de Viena, agora vamos voltar um pouquinho. Vamos falar agora sobre a represália que ocorreu, a política externa de Dom João, ou seja, como uma represália à invasão francesa em Portugal. Porque mesmo com Dom João fugindo para o Brasil, os franceses invadiram Portugal lá em 1808. Então, de uma certa forma, para que houvesse uma represália, né, Dom João vai ordenar a ocupação da Guiana Francesa, lá em 1809, e vai permanecer no território até 1815. Além disso, Dom João, sob o pretexto dos franceses intervir na região do Rio da Prata, apoiado pela Inglaterra, o príncipe regente decidiu intervir também na região Platina em 1811 e depois novamente em 1816, quando incorporou o atual Uruguai ao Brasil com o nome de província Cisplatina. Não se preocupe, tá? Essa parte da província Cisplatina vai dar aí muito o que falar ainda nas aulas posteriores. Vamos falar da Revolução Pernambucana. Então, o que acontece? Ocorreu uma crise em Pernambuco. Os moradores de Pernambuco estavam indignados, né, com o aumento dos impostos para sustentar o luxo da corte que estava instalado no Rio de Janeiro. Então, havia diversos impostos sendo cobrados no Brasil todo para sustentar os caprichos da corte, né, lá no Rio. Aliado a isso, né, também houve uma grave seca em 1816 que gerou prejuízo na agricultura e causou fome no Nordeste. Quais eram os principais produtos dessa região? Era o algodão e o açúcar. Né? Os preços eles estavam caindo no mercado internacional, primeiramente devido à concorrência do açúcar antiliano, que já foi um caso que nós contamos aí há muito anteriormente, e da produção de algodão dos Estados Unidos da América,
Até hoje, o algodão americano ele é uma grande potência, né? A produção algodoeira dos Estados Unidos. Todos esses fatores eles vão culminar numa revolta contra o governo de Dom João, que ficou conhecida como Revolução Pernambucana. E ela vai ocorrer em 1817. Atenção, pessoal. Revolução Pernambucana é uma revolta contra o governo Dom João no Brasil, no Rio de Janeiro. Insurreição pernambucana é aquela luta contra a invasão holandesa. Então não confunda insurreição pernambucana com revolução pernambucana. São duas revoltas diferentes. Revolução pernambucana, então. Diversos grupos sociais faziam parte da Revolução Pernambucana. E quais eram os objetivos principais e as metas? Elas eram das mais variadas, porém tinha em comum a proclamação de uma república. Então, meteu o pé daqui à corte, ou seja, emancipar o Brasil de Portugal e proclamar então uma república. Essa república seria organizada mediante os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, aqueles mesmos ideais que inspiraram a Revolução Francesa ocorrida em 1789. Areópago de Itambé. O que é isso? Foi uma sociedade secreta fundada pelo padre Arruda Câmara no final do século XVIII. Tinha as mesmas características de uma loja maçônica que surgiriam depois. O Areópago de Itambé foi um centro de propagação de ideais anticolonialistas. O que é anticolonialista? Anti, a política da época de ter uma metrópole e colônia, ou seja, contra esse sistema colonial. Entretanto, ao contrário da maçonaria, não aceitava a permanência de europeus em seus quadros. Seminário de Olinda. Então, além do Areópago de Itambé, outro local de propagação de ideias separatistas foi o Seminário de Olinda, fundado em 16 de fevereiro de 1800 pelo bispo Dom José da Cunha Azevedo Coutinho. O padre Miguel, Joaquim de Almeida Castro, padre Miguelino, como era chamado, era membro do Seminário de Olinda e participou da Revolução Pernambucana. O regime do padroado nem sempre foi acolhido pelos membros da igreja. Então eu lembro que eu falei já nas aulas passadas a respeito do regime do padroado. Era aquele acordo entre a corte, entre o rei e a coroa em relação aí à propagação da fé cristã. Mas nem sempre bispos e padres eram de acordo, do acordo do padroado. Tá? Então, por vezes, se revoltavam contra a opressão colonial, como era o caso aí, tanto do Areópago de Itambé quanto do Seminário de Olinda, que foram dois movimentos aí, digamos assim, precursores da Revolução Pernambucana. Foram movimentos que, juntamente com a Revolução Pernambucana, vão impulsionar essa revolução contra o governo de Dom João no Brasil. Também vamos ter aí, então, agora a conspiração dos Suassunas. Então, as ideias liberais em Pernambuco foram expressas em 1801, no episódio conhecido como Conspiração dos Suassunas. Essa conspiração ela possuía simpatia com a Revolução Francesa, em especial na corrente de pensamento de Napoleão Bonaparte. Os principais líderes dessa conspiração foram 3 irmãos, Francisco de Paula, Luiz Francisco de Paula e José Francisco de Paula Cavalcante e Albuquerque. Francisco de Paula ele era dono do engenho Suassuna, nome que deu origem à conspiração. A conspiração dos Suassunas ele não ultrapassou aquela fase do planejamento, porém pode ser considerada o princípio das ideias que culminaram na Revolução Pernambucana em 1817. Então vocês estão vendo, inclusive o fracasso da conspiração dos Suassunas levou ao fechamento do Areópago também. Vocês estão vendo que todos esses movimentos, pequenos movimentos de conspiração dos Suassunas, Areópago também, Seminário de Olinda, todos eles estavam de acordo em criar uma revolta contra o governo de Dom João VI, que vai eclodir então com a Revolução Pernambucana. Todos eles foram movimentos que tinham ideias parecidas e reuniam pessoas que estudavam sobre isso. O Areópago de Itambé ressurgiu depois, com o nome Academia dos Suassunas. Tá? A sede do Areópago era o próprio engenho onde ocorreu o planejamento da conspiração dos Suassunas.
Mesmo com as repressões, tanto as sociedades secretas como o Seminário de Olinda continuaram conseguindo adeptos e se fortalecendo. Embora havia certa uma repressão do governo por parte dessas ideias, de difusão de ideias anti-governo Dom João VI, elas continuavam existindo em meio à clandestinidade, né? Ou seja, as escondidas. A partir dessas ideias liberais, surgiu um grupo de pessoas dispostas a colocar em prática suas ideias de emancipação política. Os personagens que conspiraram abertamente contra a opressão colonial eram Padre João Ribeiro, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, ouvidor mor de Olinda, né? E o irmão de José Bonifácio. José Bonifácio, veremos falar muito sobre ele aí, principalmente na questão da proclamação da independência. Além do Padre Miguelino e o comerciante José Martins. Além do Frei Caneca, né, que nós veremos aí, provavelmente na próxima aula, que vai liderar uma outra revolta entre 1823 e 1824. Agora vamos falar propriamente da Revolução Pernambucana, tá? Então, o governador de Pernambuco era o Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Quando ele soube da revolta, ordenou tropas militares para prender os revoltosos. Porém, né, os revoltosos resistiram e mataram as forças militares. O governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ele fugiu, mas logo foi preso pelos rebeldes, que assumiram o poder e instituíram um governo provisório em Pernambuco. Os revoltosos, eles vão criar uma bandeira, que atualmente é a bandeira do estado de Pernambuco. Então, nós temos aí uma imagem da bandeira aí do estado de Pernambuco, utilizada durante a revolta. Os revoltosos instituíram um governo provisório que buscou, primeiramente, extinguir alguns impostos, né, e elaborar uma constituição que declarasse liberdade religiosa, que até então havia a questão do catolicismo como religião oficial, né, e a ideia iluminista tinha isso, né, do Estado laico, liberdade da imprensa e igualdade para todos. Entretanto, essa liberdade não se estendia, ao menos logo no início, aos escravos, pois os líderes do movimento não queriam se indispor com os senhores de engenho escravocratas, né? Queriam o apoio dos senhores de engenho e não que houvesse um apoio contrário, né? Um apoio à corte. Os líderes diziam que os escravos seriam libertados de modo lento, gradual e legal. Sobre a liberdade ou não dos escravos gerou lutas entre os revoltosos, inclusive. A Revolução Pernambucana se espalhou por outras regiões, como na Paraíba, em 16 de março de 1817, sob a liderança de Amaro Gomes Coutinho. Depois, no Rio Grande do Norte, também em 28 de março de 1817, sob a liderança do senhor de engenho André de Albuquerque Maranhão. No Ceará, foi enviado José Martiniano de Alencar, porém foi preso e levado para Salvador. O padre José Inácio de Abreu e Lima, o padre Roma, foi enviado para a Bahia, porém foi preso e fuzilado, né, pelo governador, Dom Marcos Noronha Brito, o conde dos Arcos. Na tentativa de obter apoio internacional, foram enviados ao exterior, como foi o caso de Antônio Gonçalves da Cruz, conhecido como Cabo Gá, tá? E Domingos Pires Ferreira, que foram aos Estados Unidos. Os revoltosos ofereceram aos norte-americanos, em troca de apoio, por 20 anos, os gêneros de Pernambuco livres de direito. Além dos Estados Unidos, né, Félix Tavares de Lima foi enviado à Argentina, né, foi enviado à Inglaterra a fim de negociar com Hipólito da Costa, né, que era o dono do Correio Brasiliense, né, ele que era brasileiro, era gaúcho, e que começou a publicar o seu jornal, o Correio Brasiliense, lá na Inglaterra, né? E esse jornal muitas vezes se opunha ao governo de Dom João, né? Então esse negociante inglês Kesney, né, a fim de conseguir que Hipólito favorecesse os revoltosos. O governo da Bahia, o Conde dos Arcos, quando soube da Revolução, enviou tropas por terra e por mar para conter a Revolução Pernambucana. Dom João buscou combater violentamente os revoltosos. Para isso,
enviou a Pernambuco tropas sob o comando do coronel Luiz do Rego Barreto. Os revoltosos foram atacados e não conseguiram resistir. Depois de muitas lutas, decidiram se entregar. No dia 19 de maio de 1817, a resistência não conteve mais os ataques. As punições aos revoltosos foram rigorosas, como foi o caso do fuzilamento em Salvador dos líderes, Domingos José Martins, José Luiz de Mendonça e Padre Miguelino. Os líderes do movimento também foram condenados à morte, entre eles Domingos Teotônio Jorge, Padre Pedro de Souza Tenório, Antônio Henriques e José de Barros Lima. A Revolução, veja bem, isso aqui é um slide muito importante, pessoal. A Revolução Pernambucana foi uma revolta de caráter separatista, ou seja, que tinha como objetivo separar o Brasil de Portugal, e era popular. E foi a única rebelião antes da independência do Brasil que ultrapassou a fase de conspiração. Ou seja, além da revolta, os revoltosos conseguiram assumir o poder. Ficaram no poder por 75 dias, de 6 de março de 1817 até 19 de maio de 1817. Tá certo, pessoal? Agora vamos falar do retorno da corte a Portugal. Revolta Liberal do Porto. Então, em agosto de 1820, os comerciantes portugueses que moravam na cidade do Porto, lá em Portugal, lideraram um movimento que ficou conhecido como Revolta Liberal do Porto. Esse movimento conquistou adeptos em Portugal, e inclusive no Brasil. Os revoltosos assumiram o poder em Portugal e decidiram elaborar uma Constituição liberal. Os revoltosos da cidade do Porto queriam, através da nova Constituição, limitar os poderes de Dom João VI e também tinham pretensão de recolonizar o Brasil, ou seja, retomar o antigo pacto colonial, aquelas restrições todas que haviam antes da chegada de Dom João ao Brasil. Dom João VI queria ficar no Brasil e adiou ao máximo o seu retorno e da corte para Portugal. Tropas portuguesas, ancoradas no Rio de Janeiro, obrigaram Dom João VI a retomar para Portugal no dia 26 de abril de 1821. Dom João VI deixou seu filho mais velho, Pedro, que viria a ser Dom Pedro I no Brasil e Dom Pedro IV em Portugal, como príncipe regente do Brasil. Dom João VI percebeu o processo de emancipação política brasileira, porém pensou que, deixando seu filho como regente, seria possível manter a unidade da monarquia lusitana. Entretanto, essa solução ela não correspondia às pretensões das cortes de Lisboa, que pretendiam recolonizar e restringir a autonomia brasileira. E depois começaram a exigir também o retorno do príncipe Dom Pedro a Portugal. A reação brasileira. Então, os grandes comerciantes e latifundiários brasileiros logo perceberam as intenções dos membros das cortes de Lisboa e o quanto isso poderia prejudicar seus negócios, pois queriam manter a liberdade de comércio e a autonomia administrativa. Na tentativa de não perder os benefícios, os brasileiros se aliaram a Dom Pedro. Então, foi criado o chamado Partido Brasileiro. Então, homens de diferentes posições políticas se reuniram com a pretensão de manter a autonomia administrativa do Brasil e evitar a recolonização pelas cortes de Lisboa. Para isso, organizaram um grupo para dar apoio a Dom Pedro, para que resistisse às intenções de Portugal e desobedecesse às ordens advindas das cortes de Lisboa. Os principais líderes do Partido Brasileiro foram José Bonifácio, o Cipriano Barata, Gonçalves Ledo. Reuniu pessoas de diferentes posições políticas momentaneamente. O partido conseguiu um documento com mais de 8.000 assinaturas, no qual pedia a permanência de Dom Pedro no Brasil. O dia do fico, então, após receber esse documento contendo as 8.000 assinaturas, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declarou: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o dia do fico. Dom Pedro permaneceu no Brasil,
contrariando as exigências, né, das Cortes de Lisboa. Além disso, declarou que as ordens emanadas de Portugal somente seriam, faltou um emery, né, cumpridas mediante sua autorização. Diante do clima de agitação social, importante destacar, né, a figura de José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi nomeado por Dom Pedro como ministro do reino. Pela primeira vez o cargo era ocupado por um brasileiro. Então, um dos principais nomes da independência brasileira será esse camarada, né, o José Bonifácio de Andrada e Silva. Muito importante conhecer, né, a figura deste brasileiro que ocupou o cargo de ministro do reino. Vamos agora falar sobre a independência política do Brasil. Embora Dom Pedro tenha afirmado que ficaria no Brasil, né, as Cortes de Lisboa continuaram tomando medidas para submeter a autoridade de Dom Pedro às suas ordens. Esse confronto chegou ao ponto do príncipe regente procurar romper, né, a política com Portugal, fato que provocaria a independência política do Brasil. A independência política do Brasil, ela ocorreu na cidade de São Paulo, tá? Importante. Às margens do Riacho Ipiranga, né, no dia 7 de setembro de 1822. No dia 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, né, quando regressou ao Rio de Janeiro, com o título de Dom Pedro I. Esse feito foi retratado, né, em um quadro do pintor Pedro Américo, em 1808. O nome do quadro é Independência, ou seja, esse feito que está sendo dito não é o da coroação, né, mas sim o da independência do dia 7 de setembro, foi retratado pelo pintor Pedro Américo. A independência política do Brasil foi um arranjo político para preservar a liberdade de comércio e a autonomia administrativa. Inclusive tem essa charge interessante, né? Você vê ali dois homens correndo, gritando, viva a independência! Né? E o menino pergunta para a mãe, que é isso, mãe? E a criança e a mãe respondem, deve ser um novo produto inglês. Né? Ou seja, aquela situação de que a população nem sabia o que estava acontecendo. Isso pouco mudaria também a relação com a grande população, mas sim foi esse arranjo político para manter a liberdade de comércio, ou seja, não retomar aquele monopólio comercial, né, novamente, ou seja, manter essa liberdade que o Brasil tinha de comercializar com outros países e também preservar a autonomia administrativa, ou seja, Portugal sendo um país independente. A independência do Brasil visava, né, o domínio econômico e a manutenção do domínio social, além do trabalho escravo. Né? Ou seja, se fosse realmente uma independência que visasse uma melhor condição de vida para a população em geral, certamente deveria ter sido libertados os escravos, né? Ou seja, haver melhorias nessa parte, mas na verdade foi apenas um arranjo político. Os interessados na independência do Brasil foram principalmente os grandes proprietários de terra, né, e os grandes comerciantes. Ao separar o Brasil de Portugal, né, a elite econômica brasileira se preparou para organizar um Estado de forma a não pôr em risco o domínio econômico e social, como foi o caso da escravidão que fora mantida. Vamos encerrando essa nossa aula de hoje, vamos para a nossa síntese. Então, nessa aula, foi possível observar o quê? A fuga da família real portuguesa para o Brasil, que foi um feito acontecido pela primeira vez na história, pois nunca um soberano europeu havia colocado os pés em terras americanas. Como foi perpassado, Portugal estava sendo governado pelo príncipe Dom João, né? Porque a sua mãe, a rainha I, ela estava louca, né? Estava incapaz, né, pelos seus acessos de loucura. Depois ela veio a falecer e Dom João então foi coroado Dom João VI, imperador, rei do Brasil, rei de Portugal e rei do Brasil. Em meio às lutas que estavam ocorrendo na Europa, entre duas grandes potências, né, França e Inglaterra, Portugal precisou decidir em qual lado ficaria e acabou por optar pelos britânicos, que auxiliaram, né, nesta façanha de escoltar a corte portuguesa para o outro lado do Atlântico. O príncipe regente chegou na Bahia, isso é importante, hein? Onde é que a corte portuguesa chegou? Chegou na Bahia. E depois, né, que ela foi para o Rio de Janeiro. E na Bahia ainda, ela abriu os portos às nações amigas,
em 1808, favorecendo aí o comércio, né, com outros países diretamente, que era proibido pelo monopólio comercial. E o Tratado de Comércio e Navegação, em 1810, né, aquelas facilitações de comércio, né, de porcentagens de taxas alfandegárias mais baixas para os ingleses, né, e além da Revolução Pernambucana, que foi um movimento que lutou, né, contra essa, digamos assim, a corte de Dom João por conta dos excessivos gastos, né, e aumento de impostos que vinham ocorrendo. Ela foi também uma revolta impulsionada pelos ideais da Revolução Francesa e tinha a intenção de proclamar uma república no Brasil, né, e separar o Brasil de Portugal. Por isso é um movimento separatista e também popular. E os demais fatos que culminaram também na independência brasileira, né, ou seja, os fatos da Revolução Liberal do Porto, que exigiu o retorno de Dom João VI. Dom João VI relutou ao máximo que pôde este retorno a Portugal. Ele não queria retornar a Portugal, né? Ele foi forçado a retornar a Portugal. Inclusive, até um fato interessante, né, que a esposa de Dom João VI, ela, quando foi embora do Brasil, porque ela não queria vir para o Brasil, né, ela, quando foi embora, ela balançou as sandálias, né, ou seja, nem o pó eu quero levar dessa terra. Ou seja, tão brava que ela ficou, né, achava que o Brasil era um país de baixo nível para ela. Então, pura arrogância, né? Mas enfim, então isso foi interessante. E Dom João então deixou seu filho, que era o Pedro, né? O Pedro de Alcântara, que veio a ser Dom Pedro I. Então nós temos aí dois fatos importantes, né? O dia 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, e depois o dia 7 de setembro de 1822, em São Paulo, às margens do rio Ipiranga, do riacho Ipiranga, né? Dom Pedro proclamou a independência política do Brasil e foi aclamado imperador do Brasil no dia 1º de dezembro de 1822, lá no Rio de Janeiro, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Então, com essa aula de hoje, nós encerramos o período colonial brasileiro, né, que atualmente é o período mais extenso da história do Brasil, que abrange todo o período que vai de 1530 até 1822. A partir da próxima aula, nós vamos começar, né, um novo período da história brasileira, que é o período do Império, período imperial, um período bastante curto, período que vai aí apenas de 1822 até 1889, né, que será repartido em primeiro reinado, né, período regencial e segundo reinado, e depois sim entraremos na República, tá certo? Pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Não se esqueçam de baixar os slides passados na aula, né, de fazer as anotações, retirar dúvidas e fazer também as questões que estão aqui no slide para massificar o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos, podem me chamar, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, bons estudos e até a próxima.